Fala, amigos da 4D TV, passando aqui para atualizar você sobre o Internacional Colorado, que ontem teve um jogo dificílimo, 3-3 com o Nacional, um jogo que levantou algum dos problemas que o Inter tem para resolver no restante dessa sequência de jogos. E tem uma disputa aberta no meio-campo, tem uma posição que pode passar por mudança para enfrentar o Juventude no próximo sábado no estádio Beira-Rio. Antes de falar sobre essas mudanças, quem vai entrar, quem está em baixo rendimento e um jogador que deve ganhar oportunidade como titular, eu te peço que curta esse vídeo e principalmente se inscreva no nosso canal. Isso é super importante para a 4D TV continuar crescendo e assim o nosso conteúdo chega a mais pessoas. Beleza? Curte então e já te inscreve. Como vocês bem sabem, né? Ontem, terça-feira, foi um jogo bastante complicado para o Internacional, né? Saiu perdendo de 3-0, seria uma derrota histórica. O Inter mostrou um poder de reação, fez 3 e por pouco não fez o quarto, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo um empate, é um empate que já liga ainda mais um alerta do Inter, que claramente já tinha caído de produção, né? Tá aí 4 jogos sem vencer, precisa mostrar resultado. Aquele Inter que estava muito bem já não tá mais com a mesma produção. É bem verdade que tem uma sequência de jogos dificílima, né? Vivendo, né? Até a parada da data FIFA, mas o Inter precisa sim mostrar um resultado. Tem desgaste, tem problemas, mas precisa mostrar esse resultado. Sobre este desgaste, ontem na coletiva, o técnico Roger Machado atribuiu essa queda de rendimento do Inter ao desgaste, mas não é só o desgaste físico. Segundo ele, o desgaste emocional nessa sequência de jogos, e de jogos dificílimos, né? Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Libertadores, tem Copa do Brasil na próxima semana, Clássico Grenal, é o desgaste mental, o desgaste da cabeça, porque é sempre uma pressão, né? A gente sabe, você que trabalha sabe que mesmo que o seu trabalho não seja de fato ruim, muito trabalho, né? Todos os dias estressa, né? Muito tempo trabalhando. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com os jogadores, esse desgaste emocional de acúmulo de partidas e sempre uma partida importante, né? Não que uma partida com um time menor não seja importante, mas o Inter deu azar, ou sorte, não sabemos, de ter essa sequência de jogos, adversários muito difíceis, né? Logo nessa sequência de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Então ele atribui essa queda de rendimento ao desgaste emocional mesmo do Inter. E essa queda de rendimento, quem acompanhou o jogo ontem pôde perceber o Inter como um todo, né? Parece que entrou meio desligado, acabou tomando 2 gols ali muito rápido. Mas tem um setor do campo, tem um jogador que saiu vaiado, ele é o Bruno Henrique. Ele já estava entre todos que estão, né, um pouco nessa queda de rendimento, mostrando, né, que não estava muito bem ali, não está muito bem na titularidade. E aí entrou um jogador no segundo tempo que todas as vezes que tem entrado tem ido muito bem, que é o Óscar Romero. Ele que foi contratado para ser aí um substituto do Alan Patrick, né, uma alternativa para Alan Patrick, de repente pode jogar junto com o 10 do Inter. Na entrevista coletiva, o Roger disse que o meio-campo, essa disputa está em aberto, né, pelas posições, e é provável, né, então, pelo que o Roger disse e pela baixa que está tendo o Bruno Henrique, inclusive sendo vaiado, que talvez para preservar até mesmo o atleta, não só de questões físicas, mas desse desgaste emocional, né, para não passar por mais problemas, por mais vaias, porque a gente sabe, o jogador pode ser super bom, daqui a pouco ele começa a ser vaiado, a torcida começa a pegar um ranço. E aí a gente já viu o que acontece no Beira-Rio quando a torcida pega ranço de alguém. Então, é possível, há uma tendência de que o Bruno Henrique saia do time do Inter para a entrada de Óscar Romero para o próximo jogo. O Inter enfrenta o Juventude no próximo sábado em casa, no Beira-Rio. Já se reapresentou na tarde desta quarta-feira, está treinando já pensando no Juventude. Então, uma possível mudança aí, uma tendência de mudança, aliás, não possível, não apenas possível, como uma tendência é a saída do Bruno Henrique para a entrada do Óscar Romero atuando ali no meio-campo junto com o Alan Patrick. Outro ponto de ontem, esse muito negativo, né, absurdo e nojento, um torcedor do Nacional cometeu racismo contra a torcida do Internacional, imitou um macaco, ele foi preso e passará por audiência de custódia. A justiça brasileira vai trabalhar contra este ser, né, se a gente pode chamar de ser humano, que cometeu um ato desprezível como o racismo. Ele foi preso, né, pela 2ª Delegacia de Polícia, que tá ali, toma conta, né, do entorno, como um todo, do bairro ali, né, do Internacional. Tem ali dentro do Inter uma delegacia, né, o juizado do torcedor.
ele foi preso, tá detido, foi encaminhado depois das diligências, da ocorrência e tudo mais, para o Nugesp, que fica aqui em Porto Alegre, mais ou menos, não vou dizer o local, né, mas fica numa zona central da cidade, e lá ele vai passar por uma audiência de custódia. A audiência de custódia, essa primeira audiência, que quando alguém é preso e fica detido por essa primeira noite, que decide se o cara vai direto para o sistema prisional ou se ele vai responder por este crime em liberdade. Lembrando que este homem é um homem de 29 anos, uruguaio, ele mora ali no entorno de Montevidéu, tipo na região metropolitana de Montevidéu. Então, esta criatura passa por uma audiência de custódia que vai decidir se ele fica preso no Brasil ou se ele responde e como vai responder, né, a este crime aqui no Brasil, lá no Uruguai, enfim. A gente traz essa atualização para vocês também. E não foi só esse torcedor que estava dentro do Beira-Rio que cometeu racismo. Teve outro torcedor e, de certa forma, comunicador que cometeu racismo e a Conmebol se pronunciou. Ele é parte da imprensa e ele estava participando de uma jornada esportiva, eu vou ler aqui para vocês, e ele chamou a torcida do Inter, ou o Inter como um todo, assim, ele se referiu ao Internacional como um todo como macacos, no plural. E aí, a Conmebol se pronunciou agora à tarde, um comunicado enviado lá de Luque, a SEG, que nos informa aqui no Rio Grande do Sul. O nome desta outra criatura é Carlos Javier Moreira Echagüí. E ele está proibido pela Conmebol de se credenciar e participar de qualquer competição da Conmebol por conta desse ato horroroso que, assim como o colega dele uruguaio, o torcedor do Nacional, fez, que imitou um macaco, ele chamou o Internacional de macaco. Então ele está proibido muito bem na Conmebol, mas que não seja só isso, né? Que a Conmebol, que às vezes é bastante negligente para combater o racismo, que continue adotando medidas fortes, tanto a Conmebol quanto a justiça brasileira, né? Em todo lugar o racismo precisa ser extinguido, terminado. Então, toda vez que você vê uma atitude dessa dentro ou fora de campo, denuncie que a justiça da Conmebol, que a justiça comum dos homens precisa se pronunciar e acabar com essa situação. Beleza, pessoal? Muito obrigada a quem assistiu esse vídeo. Te peço teu like, volta desde o início, assiste de novo, compartilha tudo isso mais, tá bom? Beijão, tchau, tchau.